Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Trump que colocou a sanção no Gustavo Petro, presidente da Colômbia, né? Você lembra, já tem visto aí uma briga entre o presidente Gustavo Petro e o presidente Trump. Quando o Gustavo Petro esteve lá na Assembleia Geral da ONU, ele foi fazer um discurso para os palestinos em Nova York e pediu que os soldados de Nova York desobedecessem o Trump e tirassem o Trump do poder e não sei o que lá. E agora tem se colocado do lado do Maduro e coisa e tal, e agora o Gustavo Petro foi colocado na lista da OFAC, a mesma lista do Alexandre de Moraes, tá? Por conta do apoio dele ao tráfico de drogas. Vamos entender isso daqui porque, bom, eu estou falando para vocês, eu já fiz 2 vídeos hoje que de certa forma citaram o Gustavo Petro. Primeiro, o Petro criando a constituinte dele na Colômbia. Ele está querendo dar um golpe na Colômbia. Ele sabe que ele não ganha a próxima eleição. Ele sabe que ele perdeu esse negócio que a esquerda está ferrada na Colômbia, nunca mais volta ao poder. Aí ele quer dar um golpe agora fazendo uma constituinte. E outra coisa, o Lula está seguindo os passos dele, aquela frase do Lula de que o traficante é uma vítima do usuário, não sei o que lá, aquele negócio todo. De certa forma, ele está ecoando pontos de vista do Gustavo Petro também, apoiando o Maduro e contra o Trump pelo mesmo motivo. O Lula também sabe que não consegue se manter no poder aqui no Brasil, que vai sair e nunca mais volta para o poder por aqui. Então, eles estão querendo fazer alguma coisa em termos de arrumar uma briga com o Trump para arrumar um pretexto e se manter no poder nos países, né? E agora o Trump está usando artilharia pesada. Isso mostra 2 coisas. O Trump não está de brincadeira, essa sanção vai doer para o Gustavo Petro. E outra coisa, pode ser que saia para o Lula. Olha que lindo. Essa notícia foi sugerida por Sorensen, empurra na Antiqueira, Quero Magnitsky no Boca de Sacola e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? A notícia acabou de sair aqui. Se você fizer a procura aqui na lista de pessoas sancionadas, está aqui o senhor Gustavo Urrego, Gustavo Francisco Petro Urrego, né? Ele está na lista de sanções devido à ordem executiva 14059 com relação a tráfico de drogas, né? Então é muito importante notar que não é Magnitsky, tá? Veja, a OFAC, ela tem todas as pessoas no mundo que são sancionadas pelo governo americano, né? Tem vários motivos para você entrar na OFAC, mas tipicamente você entrou na OFAC, nessa lista de sanções, que é a mesma lista que o Alexandre de Moraes está, os resultados são os mesmos. Qualquer bem que você tenha em seu nome ou em nome de empresas suas nos Estados Unidos é imediatamente bloqueado. As empresas no mundo inteiro são proibidas de fazer negócio com você. Se fizer negócio com você, podem sofrer sanções secundárias também no pessoal da lista da OFAC. É exatamente a mesma coisa que o Alexandre de Moraes está aqui no Brasil e que vocês sabem, sim, é uma coisa crítica, é algo que dói, que machuca, né? Entrou ele, a esposa, o filho e também outros associados políticos. Foi uma festa de gente entrando nessa coisa de drogas ilícitas aqui, né? Tá aqui, ó, tem um comunicado aqui das sanções aqui do Tesouro, falando que, olha só, o Tesouro sancionou o presidente colombiano, o Gustavo Petro, e sua rede de apoio, né? Hoje, o Departamento de Tesouro americano, o OFAC, né, o Escritório para Controle de Ativos Estrangeiros, está designando o Gustavo Francisco Petro Urrego, o presidente da Colômbia, de acordo com como uma autoridade relacionada a narcóticos, né, a venda de drogas, né? Desde quando o Gustavo Petro chegou ao poder, a produção de cocaína na Colômbia explodiu para os maiores ritmos da última década, inundando os Estados Unidos e envenenando americanos, disse o secretário de Tesouro Scott Bessent, né? O presidente Petro permitiu que os cartéis de drogas floresçam e se recusou a parar suas atividades. Hoje o presidente Trump está tomando uma ação forte para proteger a nação e deixar claro que não vai tolerar o tráfico de drogas na nossa nação. Hoje a ação foi tomada de acordo com a Ordem Executiva 14059, que visa pessoas envolvidas com o comércio ilícito de drogas mundial, né? Aí fala mais um pouco aqui, ó, Gustavo Petro é um ex-guerrilheiro, membro que foi eleito para a presidência da Colômbia em 2022. Ele providenciou para organizações terroristas, narcoterroristas, benefícios sobre o auspício de ser um plano de paz. Você sabe que lá na Colômbia tem, nas Farc, tem uma série de organizações terroristas ali que muitas delas existem exatamente devido à produção de drogas, é isso que financia o terrorismo delas, né?
E daí o Petro tentou fazer a paz e deu um monte de vantagens para essas associações. Você acha que elas pararam de produzir drogas? É lógico que não, né? O comportamento errático do presidente Gustavo Petro também levou a Colômbia para longe de seus parceiros tradicionais em outras maneiras, em maneiras adicionais. Em 2024, o Gustavo Petro compartilhou informações confidenciais obtidas através de um canal de prevenção de lavagem de dinheiro, ameaçando a integridade do sistema financeiro internacional e levando à suspensão da Colômbia desse grupo contra a lavagem de dinheiro, né, o grupo Egmont, né? Ele também se aliou com terroristas, com narcoterroristas do Nicolás Maduro e o cartel de Los Soles. O que é essa história de liberar informações confidenciais? Está aqui, ó. Em 2024, o Gustavo Petro usou como material eleitoral, como material de propaganda, um documento que ele obteve confidencialmente dessa rede anti-lavagem de dinheiro que falava que o presidente Ivan Duque, ex-presidente da Colômbia, teria pago uma companhia israelense 11 milhões em dinheiro para comprar o software Pegasus, né? Que é um software de espionagem de iPhone. Então, assim, o problema todo nessa história, não estou defendendo o Duque aqui não, o Duque também fez merda, não deveria ter feito isso. Mas a verdade é que essa informação era confidencial e o Petro liberou essa informação exatamente para ganhos políticos, ou seja, é uma coisa extremamente séria, um combate extremamente sério para a lavagem de dinheiro e coisa e tal, e ele simplesmente soltou essa informação lá para ganhos políticos. Eu não duvido nada que o Lula faria a mesma coisa aqui no Brasil, um outro irresponsável nessa história, né? Alvejando também os associados e habilitadores do Petro. O filho mais velho de Gustavo Petro, que é Nicolás Petro, é considerado seu herdeiro político, e então ele também está nessa lista, né? A primeira-dama Verônica Socorro Garcia foi uma vez apontada de forma inconstitucional por Gustavo Petro para servir como embaixadora em uma missão especial, né? A corte colombiana depois anulou essa indicação, decidindo apontar que o apontamento era contra o artigo 126 da Constituição colombiana. E também o Armando Benedetti, que foi apontado para várias posições de alto ranking dentro do governo colombiano pelo Gustavo Petro. Em 2023, áudios dele foram vazados mostrando que ele estava se envolvendo em financiamento de campanha para obter votos para o Gustavo Petro, né? Então, além do Gustavo Petro, deve ter também o Nicolás Petro nessa lista aqui, ó. Deixa eu ver aqui se... Nicolás Petro também entrou aqui na lista, o filho dele, né? Tá aqui também na lista, e a outra é Verônica del Socorro Alcocer Garcia. Verônica del Socorro Alcocer Garcia também foi colocado agora, está aqui na lista do mesmo jeito, né? Então essas são as pessoas que estão, tá todo mundo ali do círculo do Gustavo Petro, justamente por quê? Porque ele estava fazendo a brincadeirinha de comprar briga com o Trump para tentar se manter no poder e ajudar o Maduro na Venezuela. Então ele agora está junto com o Maduro na Venezuela, ele vai ter muitos problemas, né? Como vocês sabem, aqui, como resultado das sanções hoje, todas as propriedades, interesses em propriedades designadas ou pessoas bloqueadas nessa lista, qualquer propriedade dessas pessoas nos Estados Unidos serão sob controle de pessoas americanas, são bloqueadas e devem ser reportadas ao FAC. Adicionalmente, qualquer entidade que é de propriedade, direto ou indiretamente, individualmente ou em agregado, 50% ou mais, dessa pessoa bloqueada também está bloqueada. Então, ou seja, é isso daí. O Gustavo Petro está no mesmo esquema do Alexandre de Moraes e de outras pessoas da Magnitsky na lista da OFAC, né? E aí, o que isso significa? Bom, para o Petro é um problema para ele, tá? Isso vai gerar dificuldade para ele. Além dele estar sendo sancionado igual o Maduro, o pessoal na Colômbia vai ver que está indo no mesmo caminho da Venezuela, né? Mas não só isso. Essa questão de ser colocado dessa forma como um criminoso ligado ao tráfico de drogas também é um problema para o Gustavo Petro do ponto de vista operacional. Qualquer coisa de financiamento de campanha, ele vai ter problemas para ter isso daí, para conseguir ter dinheiro para campanha, esse tipo de coisa. Eu não sei se ele tem bens nos Estados Unidos, mas se tiver, já perdeu, não tem mais jeito, né? Agora, outra coisa que eu acho que é muito interessante dessa história aqui é justamente ser sancionado um presidente que está indo nesse caminho. Por quê? Porque o Lula está indo nesse caminho também, né? A gente está vendo essa história, o Lula está lá na Malásia e falou essas besteiras todas. O Lula está seguindo o mesmo caminho do Petro. Olha só, está aberta a porta para o Lula tomar uma Magnitsky na cara. Seria lindo de ver, seria muito bonito mesmo.
Quero só ver o que vai acontecer nessa história. Vamos ver a negociação do Lula com o Trump. Ele já falou que não vai conseguir nada. Que, não, que vai ser. Vamos conseguir, mas não agora, que não vai. É porque já sabe que não vai conseguir nada, né? Eu já falei para vocês que o Lula está só enrolando. Ele sabe que não vai conseguir nada. Tudo que interessa para o Lula é a reeleição, então ele vai ficar enrolando o pessoal sem conseguir nada em termos de negociação. Agora, pode ser lindo. Se o Trump botar uma Magnitsky no Lula amanhã, ia ser lindo de morrer, né? Não acho que vai acontecer tão rápido. Mas o caminho está aberto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.